Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós vamos ler até o versículo de número 7. Diz assim: Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhai para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse-lhe Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelo se firmaram. Amém? Eu queria, em poucas ou muitas palavras, falar, desculpa, é para a gente amenizar nossa voz um pouco, sobre qual é o alimento que nós temos dado a esta geração. Nós nos alimentamos, alguns jejuam pela manhã, outros já não conseguem, jejuam pela tarde, outros estão na prova, não estão conseguindo jejuar, mas nós nos alimentamos constantemente, manhã, tarde e noite, sim ou não? Alguns vão sair daqui, vão comer uma janta abençoada. Hoje eu quero bater um papo, hoje é domingo, né, na conferência, então eu estou assim mais aberto com vocês, mas da mesma forma eu creio que o poder de Deus está aqui, amém? Então nós nos alimentamos constantemente, e nesses dias, como um profeta nessa geração, eu tenho andado e tenho conversado com Deus e tenho me preocupado muito com que alguns estão repartindo com essa geração. Qual é de fato o alimento que esta geração está comendo? O que até nós muitas vezes temos nos alimentado, querido? Nós sabemos, todos aqui talvez já passaram por uma intoxicação alimentar e sabem como é ruim, como é horrível. E de fato, muitos alimentos nós temos às vezes comido por aí. É sempre bom, e alguns dizem lá na igreja: pastor, eu estou aqui porque eu sei que desse altar sai um alimento que é bom. As pessoas dizem, porque sabem o compromisso que nós temos com a palavra de Deus. Em meio a muitas tentações que nós pastores sofremos, a tentação de dar qualquer coisa para ter muita gente, eu digo, querido, aqui não é lugar disso, aqui é o lugar de dar alimento para aqueles que de fato querem um alimento. Aqueles que querem qualquer coisa, aqui não é lugar para qualquer coisa, aqui é aqueles que desejam um alimento que vai nos fazer crescer de fato. Aquele que só vai encher a nossa barriga e nos dar uma intoxicação alimentar, que não é o teu lugar não. Mas se você quer alimento que vai te fazer crescer, que vai te dar saúde, aqui é o teu lugar. E eu tenho andado, querido, por esse Brasil. Estive no interior do Espírito Santo agora, ministrei 2 dias. Chegando em casa, passou de 2 dias, fui ministrar lá na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Eu tenho andado e tenho caminhado, querido. E muitas vezes eu tenho ficado preocupado com o que nós temos apresentado e dado a esta geração como alimento. Nós vamos ver nesse texto, e dentro de um contexto, que Pedro e João, eles deram o melhor que ele tinha, chamado Jesus. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você é: a Bíblia diz que estava Pedro e que estava também João. Eram 2 apóstolos, 2 discípulos de Jesus, caminhando para entrar dentro de um templo. E quando eles estavam andando, eles se depararam com um homem que estava mendigando a porta desse templo. Mas a primeira coisa que eu quero dizer: João e Pedro eram 2 homens, 2 apóstolos de Jesus, que estavam caminhando para entrar no templo. Quando nós olhamos para esta passagem, a primeira coisa que nós começamos a evidenciar é quem nós somos. Para que eu consiga dar um alimento a esta geração, eu preciso ser em primeiro lugar. A minha preocupação como um profeta nessa geração que tenho caminhado e tenho profetizado, independente dos altares que Deus tem me levado, eu tenho profetizado aquilo que Deus tem falado, é que muitos têm buscado apenas ter
mas não ser. Querido, nós somos muitas vezes uma embalagem bonita sem conteúdo. E quando nós buscamos apenas ser, eu quero ser, mas quando eu busco ter e não ser, eu sou como aquela casa que é edificada sobre a areia. Quando a tribulação vem, quando o vento sopra, nós não conseguimos ficar de pé. Mas quando eu sou aquele que de fato eu sou, Deus está investindo em mim, Deus está aprimorando o meu caráter, a minha vida, a minha essência. E como nós somos como aquela rosa, nós emitimos o bom perfume de Cristo. Aonde as pessoas chegam perto de nós, elas sabem que há alguma coisa diferente na nossa vida, porque quando chegam perto de nós, sabem que nós somos diferentes. O apóstolo Paulo fala que nós somos uma carta aberta. Isso significa que quando a pessoa chega perto de ti, ela começa a ler a tua vida, ela começa a identificar a tua vida, ela sabe a tua essência e sabe quem de fato tu é. Mas a nossa preocupação é que essa geração, botando os olhos naqueles que já são, naqueles em que Deus tem levado, em que Deus tem elevado, em que Deus tem exaltado, mas nunca olha o preço que foi pago. Quantos degraus essas pessoas subiram? Elas numa força, na marra, elas querem subir, elas querem ter, mas se esquece que para ter primeiro tem que ser. Quando eu olho para Pedro, Pedro foi o principal apóstolo da fundação da igreja primitiva. Se não fosse Pedro, eu e você não estaríamos aqui, não existiria igreja, porque Pedro foi o fundador da igreja primitiva. Para nós descobrirmos qual é o alimento que nós temos levado essa geração, o que essa geração tem comido, o que essa geração tem se alimentado, eu e você, nós precisamos entender quem de fato nós somos, quem é aquele que mora dentro de nós, qual é a nossa essência, qual é o perfume que nós temos exalado. Pedro, ele tinha um referencial, ele era o apóstolo, fundador da igreja primitiva. E quando ele passou, quantos talvez passou perto daquele mendigo que estava ali mendigando e nada recebeu, mas quando Pedro passou, sabe, houve uma evidência, um alarme do céu. Aquele mendigo olha para Pedro e fala: ei, para, porque eu quero alguma coisa que você tem. As pessoas vão ter que te parar na rua e falar: eu quero o que você tem. Mas as pessoas estão andando de um lado e de outro, não estão vendo nada em nós, porque de fato não tem reconhecido a nossa essência e quem de fato nós temos carregado dentro de nós. Aquele homem parou e falou: não, eu quero o que você tem. Eu preciso daquilo que você carrega dentro de você. Querido, Pedro e João, dois apóstolos que andaram com Jesus, e aqui era depois do dia de Pentecoste. Os homens saíram incendiados, carregados da glória de Deus, caminhando. Quem nós temos sido nesta geração? Eu tenho falado com Deus: eu não consigo mais ver essa geração se alimentar daquilo que tem que ser alimentado. Deus volta com a resposta e fala: filho, então se levanta. Filho, então faça a diferença. Filho, então abre a tua boca profética e profetiza, mesmo que eles estejam na Babilônia, porque Babilônia não é lugar de santo, mas é lugar do santo entrar para arrancar aquele que está caído e abatido, aquele que está mergulhado no pecado. Entre na Babilônia e arranque eles de lá. Eu falo amém. Vamos fazer. Nós temos estado preocupados, mas eu acredito que aqui é uma igreja santa, pura, irrepreensível, uma igreja que tem compromisso com o céu, a igreja que tem compromisso com Deus, a igreja que anda com o alimento que vem do céu. Mas Deus está esperando que você comece a andar por essas ruas e que essa geração te pare no meio da rua, assim como parou a Pedro, parou João, dois apóstolos que acabaram de fundar a igreja primitiva e começaram a andar pelas ruas. Como entraram no templo, saíam do templo, andavam nas ruas, e os milagres começaram a acontecer. Jesus não estava mais aqui, já tinha subido ao sul dos céus, mas a promessa era que o Espírito Santo descesse. O Espírito Santo desceu sobre eles.
o que mais nós queremos, o que mais desejamos, o que mais precisamos, se nós já temos tudo o que precisamos, está dentro de nós. Sabe, tudo o que você precisa está em ti, querido. Pastor, mas eu precisava mais um pouco disso, mas eu precisava. Você não precisa de nada, tudo o que você precisa está dentro de você. A essência está dentro de você. E nós queremos, sabe, parece que explicar as coisas que são de Deus. Muitas vezes o que Deus faz não se explica, se crê. O que você precisa muitas vezes não é entender o que Deus está fazendo, mas é crer que Ele está aqui e faz. E nós ficamos, não, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, e faz daqui, e faz dali. E Deus fala, eu sou soberano, eu faço como quero, do jeito que quero, eu uso quem quero. E nós ficamos tentando explicar, querido. E existem coisas, como Salomão disse, como se forma o osso no ventre daquela que está grávida? Me explica, eu não sei te explicar. Salomão não sabia explicar. Me explica. Nós não sabemos explicar como se forma o osso no ventre daquela mulher que está grávida. Salomão disse, eu não sei. Eu também não sei. Eu acredito que você também não saiba. Isso significa, querido, que nesses dias Deus quer levantar uma geração que não precisa explicar o avivamento, não precisa explicar o que Deus está fazendo. Sabe, a palavra você entende, você crê, mas vai ter hora, querido, que Deus arruma, mas tem hora também que Deus desarruma. E depois Ele te explica o porquê que Ele desarrumou e porquê que Ele fez. Então, querido, quando Deus está fazendo, provocando uma essência nova dentro de você, gerando em você uma nova essência, como de Pedro, como de João, é porque Ele quer alguma coisa contigo, porque o alimento que essa geração precisa estar dentro de você. E nós muitas vezes queremos explicar o porquê que as coisas acontecem conosco. Creia, meu irmão, que você está na mão de Deus, e creia que é Ele quem está fazendo. Amém? Esses homens, eles se evidenciaram, querido. A Bíblia diz que Jesus, Ele não operou milagre dentro da sua própria pátria. A Bíblia diz que Ele chegou na sua pátria, as pessoas reconheceram. Que tal sabedoria é essa que esse homem tem? As pessoas ficaram perplexas com os ensinamentos dele na sinagoga, com aquilo que ele fazia. Porém, dentro da sua própria pátria, perguntaram, não é esse aí o filho do carpinteiro? Não é esse aí que tem por Maria mãe? Não é esse aí isso? E começaram a reduzir aquilo que Jesus era. A conclusão é que dentro da sua própria pátria, onde ele foi nascido, ele não operou grandes sinais e milagres e foi embora. Porque existe uma geração que precisa exalar quem Cristo é. Essa geração não quis exalar, ele foi até a pátria dele, ele foi passar um legado para aquela geração, mas eles não quiseram. E diz a Bíblia que ele não operou grandes sinais e milagres. Querido, Ele está contigo. Deixa Ele exalar em você esse perfume. Você vai passar na rua, as pessoas vão falar, mas é um perfume, mas não é um francês. É um perfume, existe alguma coisa aqui, mas não é o cheiro das árvores da primavera. Não, é alguma coisa diferente. O que está acontecendo? E as pessoas vão falar, eu vou atrás dele, porque ele tem alguma coisa que eu preciso, que eu quero. Não deixe que ele chegue na tua casa, não deixe que ele chegue em você, na tua habitação, e ele haja incredulidade, dificuldade de romper a tua vida. Sabe, entenda uma coisa hoje: aonde Cristo chega, Ele tem que alargar nossas estruturas. A nossa estrutura é muito pequena perto daquilo que Deus é. Então quando Ele vem, Ele começa a provocar um alargamento de estrutura dentro de nós. Por isso que às vezes você fala, estou um pouco incomodado. É porque Ele está te alargando, querido. Porque para aquilo que Ele é, Ele precisa mudar você, transformar você, alargar as tuas estruturas. E muitas vezes, querido, nós não entendemos e fazemos com que o Espírito Santo que habita em nós se entristeça. E a Bíblia diz, não entristeça aquele que está dentro de nós, que está selado para o dia da redenção. Querido, Pedro e João, eles tinham uma identidade, eles tinham uma essência.
o ministério deles se evidenciou, porque de fato eles tinham a essência de Jesus dentro deles. O que essa geração tem se alimentado? Você é o alimento para essa geração. E o que você está prestes a dar a esta geração? A Bíblia diz que um homem juntou muito das suas riquezas, e de repente ele falou assim: eu vou aumentar os meus celeiros, eu vou multiplicar as minhas rendas, e eu vou falar à minha alma: alma, come, bebe, descansa e fique à vontade. Deus olhou para ele e falou assim: ei homem, louco, hoje te pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será? Deus pergunta a essa geração, e eu preguei esses dias lá no meu altar, dizendo o que nós temos preparado e para quem é o que nós temos preparado. São altares que não são para Deus, são coisas que vão ficar nessa terra. O que nós temos preparado e para quem será? Enquanto que eis que estou à porta e bato. E se você ouvir a minha voz e querer abrir, eu vou entrar e cear contigo. Mas eu estou na porta ainda batendo. Esse homem, Deus chamou ele de louco. Hoje, nesta noite, te pedirão a tua alma. Para quem será? O que tu tens preparado? Entenda uma coisa: ele não busca o que você tem, ele busca você. A Bíblia diz que não ficará pedra sobre pedra, tudo há de ser derribado. Isso aqui, nada disso aqui presta para Deus. Quando Deus olha para a terra, Ele não olha para nada dessa terra, Ele olha para você. Porque o que Ele vem buscar não é tijolo, é você. Então quando Ele chega e vem na terra, Ele não quer falar para você: louco, o que tu tem preparado e para quem será? Não. Como a igreja de Laodiceia, Apocalipse, a partir do capítulo 3, ele estava falando: eis que tu se acha rica, mas tu és pobre. Por quê? Porque não tinha dinheiro? Não, porque era pobreza de espírito. E vocês acham que são ricas, mas são pobres. Eu vou vomitar vocês da minha boca, diz o Senhor. Querido, nós precisamos entender que esses homens que começaram essa caminhada após o dia de Pentecoste, debaixo de uma explosão do Pentecoste, Pedro e João, eles tinham uma tônica no seu ministério, eles tinham uma evidência. Eles saíram para alimentar uma multidão e uma geração que estava sedenta. Não adianta a gente querer, muitas vezes querer, mas muitas vezes aquilo que a gente quer, Deus quer levantar nós mesmos para fazer. Entenda uma coisa: aonde está a tua dor, aí está o teu chamado. Você nunca mais vai esquecer isso. Mas o pastor podia botar alguém para cuidar das crianças ali, e as crianças estão assim. Se você está olhando muito para lá, porque lá é o teu chamado, sabia disso? Daquilo que você reclama para o pastor é o teu chamado. Pode ter certeza disso. Isso não é conversa de pastor, não. Porque aonde Deus mira os teus olhos. Você vê que às vezes você reclama de alguma coisa, e às vezes tem até razão: o pastor está muito calor, mas vamos fazer uma campanha, vamos lá. Nós somos igreja, não somos estranhos, amém? Mas aonde está a tua dor, ali está o teu chamado. Aonde você fala que podia melhorar, podia fazer, mas podia estar assim, podia estar assado, é porque ali Deus está te chamando a atenção, e ali está o teu chamado. Mas eu não estou em condição ainda, pastor, de ir lá. Sabe o que Deus quer de você? Faça como Pedro e como João. Então entre na olaria de Deus, deixa Ele te moldar, deixa Ele te produzir, deixa Ele pegar você de jeito e fazer com que você esteja lá onde Ele está colocando os teus olhos. Quando eu paro, e aqui eu estou começando, Pedro e João, homens que tinham um referencial, homens que saíram após o dia de Pentecostes, mas tinham o que dar para essa geração. Querido, Jesus disse para a gente vir como estás. Às vezes há pessoas novas aqui, estão visitando a igreja hoje. Me dá mais um pouquinho de som. Eu sei que eu grito um pouquinho, mas é porque eu gosto de falar um pouco mais afastado.
Existe um povo aqui que às vezes até está visitando a igreja, e Jesus de fato ele disse: vinde como estáis, da forma que você está. Mas entenda uma coisa, ele se nega a deixar a gente no estado que a gente se encontra. Você sabia disso? Você pode estar tomando cachaça, fumando crack, do jeito que tiver. Eu, o pastor e Deus te ama, e essa igreja também te ama. Do jeito que você está, venha. Quantas pessoas, não, pastor, eu vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo. Não para nada não, meu irmão. Deus quer você assim, doidinho mesmo, chapado. Vem que aquilo vai te libertar. Aí a pessoa vem. Agora você não vai dar glória. Aí ela fica 10 anos da mesma forma. E você fala: ele podia mudar um pouquinho. Sabe, Deus podia pegar, Deus podia, mas o problema é que eis que tua porta e bato. A pessoa tem que decidir, tem que querer, tem que olhar para essa palavra e falar: meu Deus, Pedro era um homem, era um apóstolo, eu quero ser igual a ele. Então ele disse: vinde como estás. Mas quando tu chega aqui, ele começa a produzir em você aquilo que ele é. Ele começa a reproduzir em você aquilo que ele é. Pedro foi um homem que deixou ser moldado. Um dia Jesus olhou para ele e falou assim: ei, ô camarada, tu mesmo, está ouvindo, Pedro? Quando tu te converteres, tu confirma aos teus irmãos. Quem aqui consegue ouvir uma coisa dessa? A maioria não consegue, né? Sabe o que Jesus está falando para ele? Vai te converter. Se Deus fala isso para a gente, amanhã a gente não está mais na igreja. Mas falou para Pedro: quando tu te converteres, tu confirma ao teu irmão, teus irmãos, tá? O que estava querendo dizer? Tu tem um grande chamado. E Deus sabia, Jesus sabia, porque ele foi o homem que fundou a igreja primitiva. Mas lá, o que ele estava fazendo? O que não agradava a Jesus. E Jesus chegou para ele e falou assim: ó, quando tu te converteres, confirma lá na tua casa, vai lá e diz a eles. Então, querido, Deus quer provocar uma crise em nós, positiva, da gente sair daqui hoje olhando para dentro de nós e falar: eu preciso ser como Pedrão, meu irmão. Eu preciso andar sobre as águas. Eu preciso, sabe, fazer as coisas. Sabe por que Pedro foi lá e cortou a orelha daquele soldado? Porque aqueles homens iam prender Jesus. Ali Pedro estava fora do propósito, não estava entendendo. Mas Jesus vai lá e cola de novo, porque Jesus tinha que restituir aquela orelha daquele homem, porque ele tinha que morrer. Mas Pedro foi se adequando, até que no dia de Pentecostes, cadê aquele homem que mandou ele se converter, que andou sobre as águas, chegou no meio, ficou com medo e afundou? Cadê aquele homem? Eu estou aqui. Ele se levanta em praça pública, e debaixo do poder do Pentecostes, do Espírito Santo, ele começa a pregar. E ele fez uma igreja em um dia. Eu sou pastor, o outro pastor está aqui. A gente está doido para fazer uma igreja grande para Jesus e com alimento, tá? Não é de qualquer jeito não, porque acidente também atrai gente. Faz um acidente aqui, vamos fazer a campanha de passar isso aqui na cabeça. Isso aqui vai lotar amanhã, porque lá no Rio aconteceu um acidente, tem uma multidão para ver. Esse dia pegou prédio, pegou fogo num camarada que é importante lá em Copacabana, meu irmão. A rua parou, aquilo lá ficou um transtorno de tudo que é lá, da multidão. Eu falei para minha esposa: acho que eu vou dar um candarabe aqui, vou começar a pregar aqui, vai se converter a metade, porque no acidente essa raça vem. Calma, meu amor. Eu falei: calma não, eu vou tacar fogo nessa geração, não é possível. Eu quase olhei para o fogo saindo lá do prédio e falei: está vendo aquele fogo lá? Esse fogo vai pegar vocês tudo aí. Quase que eu fiz, porque a gente fica assim para danar. É mistério. Então acidente também traz gente, querido. Bateu um carro ali, vai todo mundo correr para ver o sangue, isso, aquilo. Acidente também traz gente. Mas nesse dia Pedro se levantou em praça pública, e não foi acidente não, foi fogo de Deus mesmo, meu irmão. Abriu a boca e começou a pregar, e quase 3.000 almas se renderam a Jesus naquele dia. Porque o homem, quando tem contato com o céu, meu irmão, o céu se abre naquela hora. E naquele momento ele fez uma igreja. Naquele mesmo instante tinha uma igreja formada. Eram 3.000 aos pés da cruz ali. O pastor também queria: paga o preço que Pedro pagou, que é a mesma essência. Passa na olaria de Deus, desce, meu irmão. Lembre-se que eu falei há pouco tempo atrás: não queira apenas ter,
queira ser, porque muitas vezes quando nós temos e não somos, nós não conseguimos sustentar aquilo que temos, aquilo vai por água abaixo, vai ser perdido. Quantos eu tenho visto, pum, lá em cima, do mesmo jeito que cresce, cai, desaparece, porque não tem consistência. Eles apenas estão colocando o olho naquilo que é grande, naquilo que é bom, e querem ter, mas não é por força nem por violência, diz o Senhor, é pelo meu Espírito. E Pedro naquele dia, 3.000 almas estavam ali rendidos. Segunda coisa, Pedro com João fitando os olhos nele disse: olhai para nós. Eu fui um camarada que desde que eu aceitei a Jesus e entendi quem Cristo era em mim, eu nunca perdi uma oportunidade, nunca. Porque eu entendi o seguinte, que no momento em que eu fitasse os olhos em Cristo e absolvesse dele tudo aquilo que eu precisava, eu sei que aquilo ia vir para mim, e eu de fato seria alguma coisa. Há muitas pessoas hoje despercebidas, e eu falei isso num congresso lá no Rio esses dias, igreja cheia, de um apóstolo amigo nosso, e a palavra profética desceu, meu irmão. Há muitas pessoas distraídas, há muitas pessoas querendo, porém, a Bíblia diz aqui que Pedro e João parou e falou: ei, você parou a gente, agora eu quero parar você também. Olhe no meu olho, olhe para mim, tenha atenção agora. Você quer de fato o que eu tenho? Jesus nunca vai te dar algo fácil, entenda isso. Jesus nunca vai entregar algo na sua mão facilmente. Tudo tem um preço a pagar. Para os céus serem restituídos a ele teve que ir para a cruz. Meu irmão, sem cruz não há vitória. Sem crucificar a carne não existe céu de glória para nós. E nesse momento, da mesma forma que Pedro e João foram paralisados, ele também parou aquele homem que estava ali pedindo aquele pedinte e falou: ei, olhe para nós. Você só pode desfrutar daquilo que você deseja ardentemente. Você já viu quando o seu filho para e fala assim: eu queria alguma coisa, depois de 5 minutos ele esqueceu, está brincando, nunca mais fala naquilo? É porque ele não queria. Você sabia disso? Se eu voltar para minha casa agora, chegar em casa amanhã e pegar uma sacola toda branca de mercado e falar: oi filho, e levantar, há um júbilo dentro de casa tremendo, porque eu ensinei ele a celebrar, porque aquilo que a gente não celebra, a gente não pode ganhar de novo. Você sabia disso? Você fala às vezes: eu estou aqui tão prostrado, não tenho nada, o céu, a terra. Jesus já te salvou, te libertou, colocou o Espírito Santo dentro de você, e você está, céu, a terra, o que eu preciso? A semente que você precisa habita dentro de você. Por que você quer mais? Então, querido, se você não parar os teus olhos da atenção desse mundo e colocar nele de fato: pastor, mas o que você está falando? Desde que eu me converti eu tenho feito isso. Tem mesmo? Então começa a ver o nível que você tem crescido. Se você não é aquilo que você desejava, porque os teus olhos não estão em Deus. Pastor, eu tenho 10 anos de igreja, não importa, você pode ter 20. Mas quando tu fita os 2 olhos nele e fala: eu vou te perseguir, ainda que você não me queira, eu é que te preciso de você, é eu que eu quero você. Você lembra Elias e Eliseu? Elias falou: eu vou subir, se tu me ver, essa capa vai cair sobre você, tá bom, Eliseu? Sabe o que Eliseu falou? Deu até risada, mas não é brincadeira. É claro que eu vou ter essa capa, sabe por quê? Porque eu estou colado contigo e não abro, Elias. Quando tu subir, se eu não subir junto contigo, eu vou ter essa cama. Eu estou quase subindo é contigo, porque eu estou colado e não abro mão. Mas sabe como que a gente faz com Cristo? No primeiro obstáculo, eu acho que a minha bênção já era. Acho que aquele milagre era só historinha de profeta. É mentira ou é verdade? Você está aqui, hoje é domingo, todo mundo aqui no ambiente de glória. A gente vai ter uma conversa santa hoje, um ambiente gostoso, poderoso. Mas amanhã é segunda-feira. Você pode acordar já com um obstáculo na tua frente, meu irmão. Aí eu quero que você colocar em prática o que você recebeu hoje. O evangelho é isso. Não é viver na igreja, é viver em todos os lugares.
lugares. Então, querido, quando Pedro falou: ei, eu tenho alguma coisa assim, mas para você receber o que eu tenho, está muito pouco. Olhe para mim. Você parece estar gritando para todo mundo, você está gritando para mim. Olha para mim, tenha atenção que eu quero falar contigo, eu quero te dar o que eu tenho. Mas é preciso você desejar ardentemente. Existe uma geração que não está desejando ardentemente. Há muito tempo atrás eu tive uma experiência com Deus, estava orando, e parecia que Deus não estava comigo, que Deus tinha me abandonado. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto desses estreitos. Eu falei para Deus: igual meu filho em 3 anos, Deus, se tu não me quiser, eu continuo te querendo. Eu não abro mão do Senhor não, tá? Você pode me abandonar, mas eu não te abandono. Eu estou contigo e não abro, porque tu és tudo que eu preciso, que eu tenho, que eu quero. Sabe, existe uma geração que de primeira coisa já abandonou, já largou, já jogou a toalha, já foi embora. Meu irmão, o que de fato nós queremos? O que de fato nós queremos? Faz uma análise da sua vida. O que de fato você quer? Quer ou não quer de verdade? Quando você quis uma esposa, você teve que lutar por ela, ir com ela, trabalhar para ganhar ela, para casar com ela. Quando você quis um trabalho, você teve que correr atrás, passar por entrevista, passar por desafios. Talvez entrou numa sala, tinha 100 pessoas e tinha 2 vagas, 3 vagas, mas você ficou ali. O problema é que nós estamos falando uma coisa que não condiz com aquilo que está dentro de nós. O problema é que nós falamos que queremos a Ele, mas de fato não queremos. Eu quero, Senhor, mas no primeiro obstáculo largamos, abandonamos. O céu é tomado à força. Quer mesmo? Faça força para estar com Ele. Anseie Ele, deseje Ele mais do que tudo nessa terra. Oh, querido, eu estava falando com meu irmão hoje, mano. Se alguns vivessem um pouco da vida que eu vivo, querido. Esses dias teve um apóstolo lá na igreja, ele falou assim: Bruno, eu te vejo debaixo do cetro de Faraó. Eu chorei, eu falei: isso é fato. Porque a pressão que a gente vive aqui, meu irmão, não pode ser outro lugar. 2 filhos, esposa, trabalhando secularmente e trabalhando na igreja. A pressão, querido, é muito forte. Ou você quer de fato, ou você para no caminho, meu irmão. Mas enquanto Deus permitir que eu esteja ali, meu irmão, eu serei fiel. Eu estarei com Ele e não abro mão. Jesus pode falar para você: olhe nos meus olhos. De fato você quer mesmo? Quer mesmo? Porque Deus não joga a conversa fora, querido. Deus não vai querer te dar uma coisa que você não celebre. Se leva uns presentes para os meus filhos, eles celebram. Qualquer coisa que fosse, eu levo uma caneca, vá na minha casa e veja. Eles celebram e falam: oh pai, obrigado. Oh, meu pai começa a celebrar e dançar. Porque eu ensinei, nas pequenas ou nas grandes coisas, celebre porque Deus é bom. Celebre porque Deus é o nosso Pai. Celebre porque somos salvos. Celebre porque Deus nos libertou. Celebre com pequenas e com grandes, porque quando tu celebra a pequena, Deus te exaltará sobre todas as nações. Quando eu aprendo a celebrar as pequenas, Deus nos exalta sobremaneira e nos faz assentar no meio dos príncipes e nos faz celebrar as grandes coisas. Sabe por que você não consegue celebrar as grandes coisas? Porque Deus está aqui. Ei, olhe nos meus olhos. Você de fato quer? E nós estamos em dúvida. O que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Aquilo que está saindo de nós é que de fato está denunciando quem nós somos. Quando foram pegar Pedro, olharam para Pedro e falaram: vou te pegar, você que ele anda com Jesus. Não sou eu. A tua fala te denuncia. Então aquilo que sai, a boca fala daquilo que o coração está cheio.
aquilo que você fala, aquilo que você exala de dentro de você te denuncia. Que é isso, pastor? Vou simplificar como a gente está no culto de domingo. Aquilo que você conversa com os teus amigos, aquilo que você posta no Facebook, te denuncia. É aquilo que está dentro de você. Aonde você anda, onde os teus pés pisam, aquilo que os teus olhos veem, aquilo que os teus ouvidos ouvem, isso tudo te denuncia. Será se de fato estamos dispostos a abrir mão? Porque existe uma geração precisando de nós. E chegou o tempo da igreja sair do muro. Chegou o tempo da igreja ser derrubada, sair de cima do muro e cair do lado de Deus e falar: eu estou contigo e não abro mão. Por que pessoas muitas vezes se prostituem para ganhar dinheiro? Porque outros vão fazer MMA, tomar soco na cara, torto à direita para ganhar dinheiro, dizer que é. E por que nós temos que ser desse jeito? Sempre indecisos, não desejosos, não querendo aquilo que Deus é. Como Jó disse: tu me deu bem, mas agora me deu mal. Se provém de ti, eu quero, eu recebo, eu vou passar, porque eu sei que tu és fiel. Se Ele dá o bem, nós queremos. Mas quando Ele vai provar nossa fé, nós falamos: não, Deus, assim não. Deus até te respeita, você pode até ser salvo, mas você não será reconhecido nessa terra por Deus e pelas pessoas. Deus só reconhece valentes. Deus só reconhece pessoas que de fato, querido, eu já passei tanta experiência dentro da igreja. Às vezes as pessoas olham: mas você tem novinho, mas você tem isso, meu irmão, vai ver o que eu passei, vai passar lá na prensa que eu passei. Eu já entrei em igreja de pastor não olhar na minha cara, não falar comigo. Eu digo aqui para você que está chegando hoje a aprender: chega, a gente precisa falar a verdade, porque os tempos estão difíceis. E olhar na cara dele, eu falei: esse homem vai reconhecer quem eu sou. Um dia ele vai reconhecer. Jovem, adolescente, chegando na igreja, eu falei: Deus, eu te quero, eu sou uma pessoa boa. Ele vai ter que reconhecer com humildade aquilo que eu sou. Eu não sou aquilo que ele pensa. E Deus me levantou, e eu desejei ardentemente não abrir mão daquilo que eu queria, querido. E um dia, diante de toda a igreja, ele teve que reconhecer o meu chamado. São coisas assim que nós passamos dentro e fora da igreja. Hoje eu amo ele grandemente porque ele fez aquilo, ele forjou o meu caráter. Você sabia disso? Nós passamos por pessoas que muitas vezes não entendemos, odiamos elas, mas elas são um mecanismo de Deus de conserto nosso. Você sabia disso? Pastor, mas a minha esposa é assim. Ela é uma bênção, ela é o teu conserto. Pastor, mas se tu visse o meu filho, ele é o teu conserto, porque se não fosse ele, tu não estava de joelho lá de manhã orando pela vida dele, orando pela tua e orando pela igreja. Porque quando tu vai orar com ele, tu ora pelo pastor, ora pela igreja. Você sabia disso? Então, querido, para você desejar aquilo que Deus tem, você precisa olhar nos olhos deles e querer isso ardentemente. Essa geração, ela vive distraída. A Bíblia diz que nos tempos após o dilúvio foi levantada uma torre chamada Torre de Babel. Babel no original, uns falam que significa confusão, outros a torre que toca ao céu. Mas sabemos que de fato aquilo era uma confusão, porque eles estavam fazendo com dois intentos. Nimrod, que foi aquele que começou e fundou a Torre de Babel e queria construir para que aquela torre de fato tocasse aos céus, ele fez com dois propósitos. O primeiro é para que, se houvesse outro dilúvio, tivesse uma torre tão grande que as pessoas não seriam tocadas pelo dilúvio. Segundo, havia um costume naquela época, dos tempos antigos, em que as pessoas adoravam os deuses nas alturas, assim como a deusa Diana. Eram adorados esses deuses nas alturas. Por isso que Jesus falou para a mulher samaritana: chegará o tempo, e o tempo já chegou, o tempo é esse, em que os verdadeiros adoradores não adorarão o Pai, nem nos montes, nem em Jerusalém. Por que eles falam no monte? Porque nos montes se tinha o costume de adorar outros deuses. Então a Torre de Babel era uma torre que foi levantada gigantesca,
para que lá de cima outros deuses, profanando o Senhor, fosse adorado lá de cima. E a segunda coisa era para que eles pudessem fugir do dilúvio. Quem mandou o dilúvio não foi Deus? E como que Nimrod se intromete naquilo que Deus está fazendo? Mas de fato ele fez. Mas aquela torre, aonde eu quero chegar, as pessoas passavam pelaquela torre, e aquela torre era tão grande, tão bonita, que despertava a atenção daquele povo. E aquele povo começava a olhar para aquela torre e falar: que alta, que bela, que bonita, que interessante. E virou como se fosse um ponto turístico. O que eu quero dizer para você hoje é que os olhos dessa geração estão saindo de Cristo, está se voltando para as torres em que Satanás e os homens estão levantando. Cuidado, porque os teus olhos, de uma hora para outra, podem tirar o foco de Cristo e colocar nas torres. Esses dias eu me levantava num congresso no Rio de Janeiro e falava: o Rio de Janeiro hoje tem tantas coisas que são torre onde as pessoas estão focando os olhos. Pastor, fala para mim aqui uma torre. O seu dinheiro pode ser uma grande torre. É bom, nós precisamos do dinheiro. Estamos fazendo a campanha para o ar-condicionado, você deve semear. Mas cuidado, a quem você dispensa mais atenção se torna senhor da tua vida. Ou há de adorar um e odiar o outro. Mas a Bíblia diz no Evangelho de Mateus: a quem você dispensa mais atenção se torna senhor sobre a tua vida. E por que ele disse que ou há de adorar a mim e odiar a Mamon, ou ao contrário? Porque Mamon, querido, significa dinheiro. E o dinheiro tem tomado muitas vezes o rumo, o foco, roubado o foco desta geração. E assim muitas outras coisas podem surgir na tua vida, tirando o teu foco. Pastor, mas eu preciso trabalhar. Claro, é evidente. Eu preciso trazer o fruto para dentro da minha casa. Claro, é evidente. Mas quem está em primeiro lugar? As torres ou Cristo? De que você está disposto a abrir mão? De Cristo ou das torres? Então, querido, cuidado com aquilo que está tirando o teu foco. Quando Pedro chega para aquele homem e fala: ei, olha para mim, é para despertar naquele homem. Fala: se você quer o que eu tenho, você precisa desejar ardentemente. Os teus olhos precisam estar em mim. Nesta noite, Deus pode consertar o teu foco. Se você fala: Deus, eu tenho, sabe, levado os meus olhos para outros lugares, peça hoje para que Ele pegue os teus olhos e coloque nele de volta. Volte o teu foco para Ele, porque essa geração precisa de você. Terceira e última coisa, a Bíblia fala sobre aquele homem que estava passando, Pedro e João, foi paralisado pelo homem que estava mendigando. Aquele homem chamado Pedro simboliza a igreja, porque ele foi fundador da igreja. Aquele ali que estava mendigando significa uma geração que está aí fora mendigando. Por que, pastor, mendigando? Porque embora não esteja na rua propriamente dito mendigando, essa geração precisa de Jesus. Essa geração sem Cristo é uma geração à beira do caminho mendigando. Mas quem são aqueles que vão entregar um alimento que vai saciar a fome e a sede dessa geração? Somos nós, os Pedros. É você, João. E quando aquilo está passando, ele diz: olhai para mim. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Olha a atenção que esse homem teve. E disse: Pedro, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso eu te dou. Escute uma coisa. Pedro falou para ele: olha para mim. A atenção dele foi redobrada, porque diz a Bíblia que ele olhou esperando alguma coisa. O que eu falei? Muitas vezes nosso filho pede uma coisa, 5 minutos depois esquece. É porque de fato ele não queria. Porque se quisesse ele não esquecer, ele estava ali no teu pé. Você sabe que quando a criança quer, ela quer. Mas aquele homem voltou a atenção, esperando receber alguma coisa. Ele estava ligado.
E Pedro olhou para ele e falou assim: eu não tenho prata nem ouro. Deus falou: minha é a prata e meu é o ouro. Pedro não podia dar aquilo que não era dele, porque é de Deus. Pedro só podia dar aquilo que de fato ele tinha. Nós estamos vendo uma geração dando aquilo que não tem. Nós não podemos dar aquilo que não temos. Nós estamos vendo uma geração entregando as pessoas esmolas, entregando qualquer coisa para essa geração. As pessoas chegam na tua casa, querem um conselho, querem uma oração, querem uma visita. As pessoas chegam na igreja, às vezes até mendigando de fato. As pessoas chegam aqui necessitadas. As pessoas te conhecem, as pessoas vão até você. Você está passando, as pessoas te param. E muitas vezes nós estamos entregando qualquer coisa a esta geração. Nós reclamamos muitas vezes porque essa geração não quer nada, porque essa geração está prostrada, porque essa geração não se levanta. Mas sabe por que está prostrada? Sabe por que não se levanta? Porque estão continuando dando esmola para esta geração. Mas a hora que Pedro se levantou, falou: ei, eu não tenho prata nem ouro. Essa prata e essa ouro pertence a Deus. Mas o que eu tenho agora aqui comigo, eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E naquela mesma hora diz a Bíblia que o seu tornozelo, as suas pernas se firmaram, e ele ficou de pé. Isso significa que quando eu, como profeta nesse tempo, nessa geração, me levanto para dar Cristo a essa geração vai sair da beira do caminho, vai deixar de mendigar, vai se levantar e vai se firmar, e a glória de Deus vai se estabelecer. O nosso jeitinho muitas vezes, o nosso querer que ela faça parte da igreja, que é normal, e nós negociamos Cristo. Esses dias eu estava na igreja, pregando na igreja sobre a igreja horizontal. É a igreja que só vive assim, ó. São os entretenimentos, são isso, são aquilo. Mas a igreja, me desculpe, nasceu para ser vertical. É a igreja e o céu. Mas a igreja está assim. O que faço para trazer pessoa? Faço isso. O outro está usando estratégia assim. O outro está fazendo assado. O outro está fazendo acular. Vamos. Aí fica uma salada. Não tem uma identidade. Não dá Cristo para essa geração. E muitas vezes nós falamos que essa geração não quer, mas ela está no caminho prostrada, porque Cristo de fato não tem sido a solução dela. Nós continuamos a dar esmolas. Sabe, você que está aqui hoje, Deus quer te levantar como um profeta nessa geração, a levar de fato Cristo a essa geração. Você que está aqui novo, receba o de Cristo na tua vida em nome de Jesus, de uma forma mais intensa, de uma forma mais alinhada com o seu ser, porque de fato Ele vai fazer com que você se levante e deixe de mendigar à beira do caminho. Mas o que nós precisamos, queridos, não é mais ficar negociando, não é mais inventar, não é mais querer que as pessoas se levantem e parem de mendigar de qualquer jeito, do nosso jeito, da nossa forma. Não. Eu falava com meu irmão nessa tarde, vim da Assembleia de Deus. Por que não tinha nada dentro da Assembleia de Deus e ela crescia? Por que eu me converti dentro de uma Assembleia? Surfista. Quando cheguei, o pastor me rejeitou porque eu fui namorar com a minha esposa. E o pastor falou: ei, esse cara vai tomar minha ovelha. Com razão. Vai tomar a minha ovelhinha querida. Ela estava lá cantando um coral, dando glória a Deus. E eu cheguei surfista, cabelo amarelo, cheio de parafina. Uau, vou pegar ela. Mas antes que eu pegasse ela, Deus me pegou. E pegou de jeito que eu estou aqui até hoje, embriagado. Eu estou terminando, mas eu quero dizer para você, querido, que a gente precisa entregar Cristo a essa geração. Pastor, se eu tivesse dinheiro para falar, meu irmão, pense nisso não. Eu ia fazer um negócio assim, acolá lá.
Se eu tivesse dinheiro na minha célula, no meu grupo de convívio, no meu não sei o que lá, eu ia fazer ação, mas eu não tenho dinheiro para fazer, meu irmão, não precisa não. Chama quem, bota todo mundo da rua dentro da tua casa e taca fogo neles. Vai sair todo mundo de pé. Aqueles que estavam mendigando vão se levantar, vão ficar firmados na rocha. Nem você vai entender o que está acontecendo. É porque a igreja está inventando, é porque o povo está inventando. Pedro falou: eu não tenho nada. Sabe o que eu não tenho nada? Você tem que dizer essa geração, quando ela chegar para você, me dá isso, me dá aquilo, eu não tenho, me desculpa, mas eu não tenho. Mas eu tenho uma coisa que é a tua solução. Em nome do Cristo, levanta e anda. Sabe por que você não faz? Porque não acredita. Porque se acreditasse, meu irmão, fazia. Não, pastor, é que eu precisava disso, eu precisava daquilo, eu precisava assim, eu precisava ser pastor, eu precisava nada. O que tu precisa está dentro de você. Coloca essa geração para andar, meu irmão. Será se você não tem compaixão daqueles que estão à beira do caminho mendigando? Será se é só a gente olhando para o nosso umbigo? Será se é só a gente que come? Eu vim aqui no culto abençoado, tem 2 teclados, a gente toca, a gente dá glória a Deus. Mas essa geração lá fora está se suicidando. Essa geração lá fora está se prostituindo. Essa geração está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Aonde estão os filhos? Aonde estão os filhos? Aonde estão os filhos? Tem gente querendo recanarás. Tem gente querendo. Tem gente desesperada dizendo: eu preciso de algo para mudar a minha vida. Se você sair em Copacabana meia-noite, 1h da manhã, tem de tudo acontecendo, de tudo que você não imagina. Aqueles que já foram lá sabem, Bruno Meire sabe, 2h da manhã parece que é 8h da noite, está uma zona, uma bagunça acontecendo de tudo. Fica lá, meu irmão, só a graça de Deus, só ser crente de verdade, querer e conhecer a Deus, ter a revelação de quem Ele é, meu irmão. Se não corre no mesmo dia. Mas nós sabemos que lá no meio daquela geração tem muitos que estão rindo para o coleguinha, para A, para B, para C. Mas quando chegam em casa, só Deus sabe a vida deles. O desejo de suicídio, o desejo de morte, o desejo de se, sabe, acabar com a sua vida, a tristeza, a ruína. E nós muitas vezes olhamos: mas está com dinheiro, está bem, está bebendo, está fumando, não está bem não, meu irmão. Nós estamos equivocados. A igreja precisa se levantar. Essa geração está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Mas onde estão esses filhos que não se manifestam? Aonde esses filhos que também estão olhando para as torres? Ei, meu irmão, tira o olho das torres, coloca o olho em Cristo e olhe para esses que estão, tenha compaixão desses que estão mendigando à beira do caminho. E quando tu passar por eles, ei, diga para eles: levantem e andem em nome de Jesus. Eu não tenho prata agora, eu não tenho ouro, eu não tenho uma casa para te dar, eu não tenho uma conta bancária, e infelizmente eu queria até te dar, mas eu não tenho nada. Mas eu tenho aquilo que é a solução para você. Levanta, levanta, levanta e anda em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. É você e Deus. Vem com ambiente de glória, Senhor. Vamos fazer uma prova aqui, se Deus falou contigo mesmo. A intensidade que você se relacionar com Deus agora, Ele vai vir na mesma intensidade. Abra a tua boca e comece a falar com Deus agora. Deseja ardentemente essa unção. O que essa geração está se alimentando? O que essa geração precisa? Você tem como profetas arautos de um grande avivamento, que vai dar a essa geração a medida certa que ela precisa. Não invente, não faça do teu jeito, da tua forma. Apenas dê o que ela precisa, e isso basta, e isso basta. Uma coisa só é necessária, uma coisa só é necessária, uma só palavra basta, uma só palavra basta. Se levanta nesta noite.
que ora em línguas, comece a orar. Aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo no Espírito,